Entramos ao vivo, Alisson. Agora já era. Não dá pra fugir. Não tem nenhum zoinho mais, não tem um zoinho. É que não, ainda tá chamando a galera. Vem, galera, vem. Venham almas. Alma cansada, vem receber o descanso. Quem vai ser o primeiro aí? Vamos ver. Cara, foi engraçado. Hoje de manhã eu acordei pra ir comprar leite pra tomar café. Falei, vou fazer um ao vivo. Começou a encher de gente, cara. O dia ficou até gostosinho. Ah lá, já começou. O pessoal já tá vendo. Benção demais. O celular tá aqui. Aí, já deu problema, ó. Ele não aparece as mensagens, tá vendo? O Face, ele gosta de me boicotar. Tem que concluir e começar outro, não tem? Não, nesse não. Eu acompanho por aqui, ó. Esse Aí, F5 aí não... aí eu perco a gravação. Perto. Ô, gente, calma aí. Ai, gente boa. Quem vai ser o Ah lá, ó, tá vendo ó, os comentários? Ah, apareceu. Vou deixar aqui, se você quiser ver os comentários, tá? Gente linda do Dani e do Alisson, a paz. Bem, paz. Começando mais um ao vivo, hoje o verso 7. Acho que esse é o segundo mais conhecido, né? Tirando Sim. o verso 1. Sim. Acho que esse é o que a galera mais conhece. A turma gosta do Salmo 91 como um mantra, né? Como alguma coisa que usa, como um patuá para não acontecer nada de ruim. Você tá... Alisson, é verdade que se eu deixar o Salmo 91 aberto na minha casa, o capeta não entra? Cara, Ele tem medo do Salmo 91, é verdade isso aí, Alisson? essa aí é a crendice do povo, né? Salmo 23, a turma deixa abertinho lá, tá até amarelinha a página. Pra nem ler, né? O Salmo 91 vai fazer efeito a partir do momento que está no teu coração. Nossa, Se ficar só aberto na tua sala, é mero objeto de decoração. Gente, de verdade, o dia que você vê uma pessoa endemoniada e você mostrar a Bíblia pro cara, não vai mudar nada. O diabo tá nem aí. O diabo é o maior conhecedor da Bíblia que tem. Ele é um legalista por excelência. Ele usa a própria lei para tentar nos atacar. Pessoal amado, vamos lá. Hoje é aquela palavra de trazer paz, Alisson. Eu vejo esse texto como, esse verso como de trazer paz pro coração de quem tá ouvindo. Sim, sim. Salmo 91 é uma espécie de um salmo de guerra, né? Um salmo de defesa, de você ver o que Deus faz e a proteção de Deus em meio à batalha. Amém. Você vê que é todo um contexto de batalha aqui, Amém. Né? Leninha querida, mandar um beijo pra você. Nicolas, que bom que você tá aí. Niquinho! Ana Clara, Alexandre, vamos pra cima. Nicão Telecaster. Salmo 91, ele é um salmo que não é pra qualquer um. Já começa por aí. Não é qualquer pessoa que vai ler o Salmo 91 e vai poder pegar todas as promessas para si, né? Sim. Olha que texto bonito, é para mim. Não, ele já começa no verso 1 excluindo muita gente do Salmo. Deus faz acepção de pessoa, é isso? Não, Deus faz acepção de relacionamento, Deus faz acepção de atitudes. De pessoas, não. Então Deus está aberto a todas as pessoas, né? Mas você vê que o Salmo 91 ele é um salmo exclusivo para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse é o X. Eu gosto de quando tem sintonia, que é isso. Você sabia o que eu ia falar. Olha só, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 4, você vai ver dois irmãos oferecendo uma oferta. Lembra quem era? Sim, Caim e Abel. Né? Caim e Abel. O que eu acho interessante é que Deus ele não fala nada da oferta. Porque a galera acha que ele rejeitou a oferta de Caim pela oferta, né? Ah não, eu prefiro a ovelha do que fruto da terra. Nada a ver. O que Jesus fala ali, Deus fala, ele fala assim, se você proceder bem, eu aceito a sua oferta. O problema ali é que a oferta de Caim, a vida dele estava estranha, não é isso? Isso vai falar que Deus ele rejeitou a Caim e a sua oferta. Não foi a oferta dele. Deus rejeitou. Eu vejo as pessoas falarem, Deus rejeitou a oferta de Caim porque não tinha sangue, nada disso, não, gente, tem nada disso ali. Cada um estava oferecendo com aquilo que trabalhava. Um era lavrador, ofereceu o fruto da terra, e o outro era criador de gado, ofereceu aquilo que tinha. Isso aí já é uma palavra para você que está assistindo aí, que você gosta de se comparar o seu ministério com o dos outros. Não tem nada a ver, querido. A sua oferta é sua. Se você sabe cantar, eu não sei. Se você sabe pregar, eu não sei. Se você sabe escrever bem, eu não sei. Inclusive, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Salmo 91, então, é para você que entregou a sua vida para Jesus, é para você que foge do pecado todo dia. Alisson, eu sou crente porque eu frequento igreja? Não, você é crente porque você crê em Jesus. E aí? Mas eu tenho um tio que crê em Jesus e vai na zona.
Então, o crer é aceitar o senhorio de Cristo na nossa vida. Eu até pus uma frase no Face esses dias, que foi assim: você só pode falar que você pertence ao reino de Deus a partir do momento que Cristo está entronizado no teu coração. Porque quem está num reino é o quê? Submisso a um rei. Se Jesus não é rei no teu coração, consequentemente você está ilegal nesse reino. E se você está ilegal nesse reino, você não usufrui de todos os benefícios do reino. Quero mandar um abração pro amado Itamar, meu pastor amado. Itamar, Fez aniversário ontem. Fez aniversário ontem, rapaz. Pastor Itamar. Deus abençoe Deus muito, abençoe. Itamar. Você é muito amado, cara, de verdade. Agora, Alisson, tem uma coisa aí que você falou que eu fiquei ofendido. Como é que eu posso conhecer Jesus e mesmo assim eu não fazer parte do reino do Salmo 91? Se eu vou na igreja, se eu digo que eu conheço Jesus, eu automaticamente não colho as bênçãos? Não, porque você tem que ser submisso à vontade de Deus na tua vida. Cristo tem que governar o teu coração. O problema é que a gente fala que é cristão, mas Cristo não está governando a nossa vida. A palavra de Deus vai dizer que nós temos que, 9:23 de Lucas, vai falar: se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz a cada dia e venha. Não. Venha. Na prática, tá muito confuso. Na prática? Na prática é o renunciar. Eu vou me pendurar na cruz, é isso? Não, na prática é você renunciar aquelas vontades loucas, aquelas paixões que vêm na tua vida. É você abrir mão daquilo. Ué, mas conhecer Jesus não cancela meus desejos? Não, conhecer Jesus muito pelo contrário. Ele vai expor os seus desejos mais sujos para que você venha, através do Espírito Santo, vencer isso na sua vida. Às vezes, quando a gente, quando não está em Cristo, a gente vive nos nossos delitos e pecados, como diz ali em Efésios, e a gente não se incomoda com isso. Por quê? Porque a gente está no curso desse século. A partir do momento que Cristo começa a governar o teu coração, você começa a andar na contramão do mundo. Olha só que interessante. Então, o sinal de que eu faço parte do Salmo 91, que eu habito no esconderijo do Altíssimo, não é o fato de eu ter ou não desejo, porque desejo Desejo vai ter. É da carne, é natural da carne. Mas é o fato de eu estar inconformado e querer mudar. Sim, sim. Não aceito coisa errada, é isso? Você pode ainda até estar pecando, mas se você estiver lutando contra isso, Deus já está contando ponto a teu favor. Deus está contigo, Deus ele vai trabalhar. Pecando. Você pode até estar no pecado, você pode até estar vivendo, mas se você está lutando para sair dessa, Deus ele vai te ajudar. Você está falando para mim então que você batizaria um cara que fuma? Eu batizaria, desde que ele viesse sinceramente falar: pastor, eu tô doido para parar de fumar. Falar amém. Se você crê em Jesus e quer parar de fumar, eu te batizo sim. A gente tem que comparar a nossa vida cristã. Ela não pode ser altos e baixos, então tem que ser um crescente constante. Sim. Porque eu vou dar um exemplo. Gente, às vezes a gente fala, você pode se escandalizar de falar que eu batizo uma pessoa que fuma. Mas eu batizo a pessoa está mentindo ainda, que nem uma doida, está falando mal das pessoas, que nem uma doida. Assiste pornografia, come gordura, vai no churrasco, regaça de comer gordura. Ai Deus, eu vou pro inferno. Glutonaria, então glutonaria é tão pecado quanto fumar. Gálatas 5, né? Frutos da carne. Então a partir do momento que a pessoa quer crescer espiritualmente, ela quer abandonar os seus vícios, as suas manias, Deus já está contando isso. A gente está com Deus e Deus ele vai trabalhar, porque vai dizer, Provérbios 4,18, que a vereda do justo é como o nascer da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Então muitas vezes eu como pastor, eu estou pecando, eu estou cometendo algumas coisas, ainda não tenho luz suficiente da parte de Deus para reconhecer esses pecados. E conforme eu vou mergulhando em Cristo, ele vai me apontando, conforme eu vou crescendo, ele vai falando: olha, isso melhora nisso. Já é diferente, né? Porque aí no caso é aquele pecado que você ainda é ignorante, né? Eu ainda não sei que eu estou errado nisso. Sim, né? Mas mesmo na ignorância conta como pecado, né? Que legal. O que é ser evangélico? Levando em conta a palavra em si, não trazendo hoje em dia, ser evangélico é aquele que prega o evangelho de Jesus. Enfim, se você prega o evangelho de Jesus, você é evangélico. O problema é que hoje, né, Alisson, quando você fala evangélico, o pessoal já entende que você é a turma do terno, você é a turma que não corta cabelo, você é a turma da prosperidade, já te rotulam de várias coisas ruins, né? Acaba te rotulando daquele que a mulher pode ter bigode e barba e o homem não pode ter barba. Pelo amor de Deus, Por isso que eu não me digo católico, evangélico, eu tenho horror dessas denominações. É uma coisa criada por homem. Sou de Cristo para sempre, ele é o meu Senhor. O termo evangélico deveria ser aquele que segue ao evangelho. O evangelho que é boas novas de salvação.
Então, o sinal de que eu sou crente é você estar num constante trabalhar do Espírito Santo de Deus. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou aquela boa obra na sua vida, ele vai aperfeiçoar até o dia que Jesus vier. Então, nunca você vai estar no estágio bom. Estou bom o suficiente. Querido, o bom o suficiente é Cristo. Jesus. A gente vai estar longe. Mas Ele não exige que eu seja perfeito, mas que eu esteja em busca da perfeição. Sim, sim. Ser santo, gente, não é aquele que não peca. Ser santo é aquele que peca, mas se arrepende e não faz mais. Então, você pode cometer algum delito, se arrepende, e se arrepender no Evangelho, na vida com Cristo, na vida espiritual, não é eu entrar no meu quarto, chorar e no outro dia fazer a mesma coisa. Não. Arrepender é deixar, Amém. Não fazer mais. E cara, vou falar um negócio sério pra você também, presta atenção agora, de verdade. A sua vida espiritual, ela é concernente somente a você. Essa de você ficar esperando que o pastor seja crente por você, o seu líder seja crente por você, a sua líder seja... Tudo é ele, pede ajuda e corre atrás e ora por mim. Está na hora de você ter a sua intimidade com Deus. A gente tem pastor, a gente tem líder para nos acompanhar tal, mas a sua vida quem tem que viver é você. Não é isso, Alisson? O diabo ele vem, parece que o desejo dele é que a gente seja dependente de pessoas. Não, você não deve ser dependente de pessoas. É lógico, a gente deve ter pessoas que você possa caminhar junto. O seu pastor ele deve ser o seu discipulador, ou o seu líder de célula, seu líder de departamento, assim seja, ele pode ser o seu discipulador. O que é o discipulador? É uma pessoa que caminha junto com você de mãos dadas para juntos vocês encontrarem a Cristo. Agora, você não pode ser dependente. Eu já vi muitas pessoas que depositaram sua fé em homens, daqui a pouco o homem caiu, o camarada tropeçou na vida cristã e arrastou metade da igreja junto. Sabe o que eu enxergo com isso? Que a igreja não era crente em Jesus, mas era crente no pastor. No cara, a primeira mancada que ele dá, um monte de gente cai. Sim. Credo. Então, levando em conta tudo isso que a gente falou, isso foi só a introdução, hein, Alisson? 10 minutos já. Faz muito rápido, né, cara? Levando em conta, então, que você habita no esconderijo do Altíssimo, aí você pode colher todas as promessas que esse texto tem. Ah, mas é Velho Testamento, querida, a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje, eternamente. Esquece, não tem essa. Falando nisso, a gente vai cair no assunto de hoje, que é o verso 7, que diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vamos orar, Alisson? Pode começar? Você ora aí? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por essa oportunidade de podermos estar aqui estudando a Tua Palavra, das Tuas promessas. Eu venho pedir que o Teu Espírito venha encher esse lugar e venha encher a casa de cada um que nos assiste essa noite, meu Pai. Que haja uma visitação sobrenatural do Teu Espírito no coração de cada pessoa que está nessa live, nessa noite, meu Pai. Que venha o Espírito de revelação, que o Senhor venha se revelar ainda mais a nós. E que aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, Senhor, possam abrir o coração e receber a Ti, Senhor Jesus, como o único e verdadeiro Salvador. Pai, abençoe esse momento, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Jesus é maravilhoso, gente. Vocês precisam entender isso. Alisson, muita gente vê textos da Bíblia que não são literais como literais e cobram de Deus que Ele não fez o que Ele supostamente prometeu. Sim. Vou te dar um exemplo. Muita gente lê Isaías 53, lembra aquela música do Cristo levou sobre si as nossas dores? Já que Isaías 53 diz que Cristo levou sobre si as nossas dores, então quer dizer que se eu ficar doente eu não sou crente. Sim. Mas não é isso que o texto está falando. É isso que o texto. A cruz de Cristo nos abre uma possibilidade de Cristo nos curar, de acordo com a vontade perfeita dele para nossas vidas. Então, a gente vai ver ícones da fé morrerem de enfermidade. A gente vai ver um Eliseu que morreu de enfermidade, provavelmente morreu de câncer. A gente vai ver pessoas da Bíblia sendo acometidas de enfermidade. Só que com a cruz abre-se a possibilidade de a gente ter uma cura espiritual. Mas se Cristo quiser curar, continua sendo Deus. Se Jesus não quiser curar, amém. A gente vai ver Sadraque, Mesaque e Abednego indo para a fornalha e falando, ó, se Deus livrar a gente, Ele é Deus. Se não livrar, continua sendo mais Deus ainda. Se não for muito bom, né? Ai, a mulher tá falando, canta, não vou cantar não, os vizinhos reclamam. Não é isso que a Bíblia está falando. Essa proteção que Jesus está te dando aqui, essa promessa que Ele está te dando é no reino espiritual.
Quando Deus ele olha para a terra, ele não olha exterior. Isso está na 1 Samuel 16, não é isso? Sim. 1 Samuel 16, que ele não olha o exterior. Sim, sim. E isso é terrível, Alisson. Isso é terrível. Porque você pode estar aqui comigo, sentado aqui do meu lado, com a camisetinha de Jesus, falando. Eu vou olhar para você e falar, meu Deus, ó, meu amigo aqui é homem de Deus. Mas Deus sabe se você é ou não. Sim, sim. Isso é terrível, cara. É terrível. Porque você não enrola Jesus no blá blá blázinho, assim. Eu tô falando porque quando ele olha pra terra e ele olha aquela multidão de gente, ele sabe aquele que é dele. Sim. Ele sabe. Então eu creio que quando Deus ele fala assim, ó, 1000 cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita, é porque ele fala que muitos são chamados, mas são pouquinhos os que são escolhidos. Sim. É aquele cara que é dele. Eu acho legal o texto de 2 Timóteo, onde ele vai falar assim, o Senhor, 2 Timóteo capítulo 2, o Senhor conhece aqueles que são seus. Portanto, aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aí, cara. Por que o simbolismo de Jesus em Apocalipse é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Porque ele é o único que consegue me julgar, é o único que tem visão o suficiente para julgar as intenções do meu coração, aquilo que está vivendo aqui dentro de mim. Porque quando a gente vive hoje a gente vive na época da graça. E viver na época da graça é muito mais difícil do que viver na época da lei. Porque na época da lei, para eu poder pecar, eu tinha que me deitar com uma mulher. Para eu poder ser considerado um assassino, eu tinha que dar uma paulada na cabeça de alguém e matar. Hoje, na graça, é muito mais difícil, porque se eu olhar com intenção impura para uma mulher, eu já pequei. Se eu falar mal do Dani pelas costas, eu já matei ele. Ah, tá querendo confessar? Nossa. Foi mal. Credo. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito maior na vida que nós temos com relação à graça. Por quê? Porque nós temos um Deus, um Jesus, que olha para nós com olhos como chama de fogo e que sonda todas as nossas intenções. Gente, presta atenção. Do mesmo jeito que Jesus ele consegue enxergar o seu coração, Satanás também consegue ver as suas atitudes. Ele sabe pelo modo de agir quem é dele e quem não é. Ele sabe. Quando ele chega perto de uma pessoa e existe um anjo guardando, Salmo 34 fala, ele fala, e aquilo ali aquele é do homem, aquele ele não mexe. Engraçado, Alisson, eu lembro de um irmão meu contando um testemunho que ele ia em cemitério, cara, mexer com o corpo assim, né? Pra fazer as obras negras dele lá. Não tô falando obra de negro. Não, o pessoal fala que é racista, da magia chamada negro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje em dia, esse politicamente correto, tem que avisar tudo. Com tudo, né? E ele conta, cara, que ele se converteu porque um dia ele foi mexer num túmulo e o próprio demônio que estava acompanhando falou, não, nesse você não mexe, porque esse aí era... Ele falou assim, o diabo falou, é da turminha do pezinho virado. Você acredita, cara? O diabo falou isso pra ele, é a turma do pé virado, porque na hora que ora, né, fica com a solinha do pé pra cima. Então você começa a ver que... não é uma piada não, o diabo falou isso pra ele, a turma do pé virado. Tô falando isso porque assim, quando a gente vê que o Senhor, ele nos guarda de cair 10 mil e 1000 à direita, o menino perguntou ali, nossa, mas Daniel, então por que quando eu entro na igreja parece que a luta é pior? Querida, é porque Satanás quer fazer você voltar a ser um dos 10 mil da direita ou 1000 da esquerda, ele quer te tirar daquele caminho. Sim, eu não tô vendo o comentário inteiro aqui. Não, né? Põe ver mais aí. Deixa eu ver mais aqui. Foi perguntado porque o inimigo tenta sobre nós, mas quando estamos na igreja... mais na igreja do que no mundo. Mais na igreja do que no mundo. Dei um exemplo que o inimigo é igual um ladrão. Ele não entra em casa vazia. Tá? O inimigo, na verdade, quando Jesus fala a questão de ele limpar a casa, e o inimigo ele chama outros 7 para poder habitar naquela casa vazia. Por quê? Porque Jesus ele entra na nossa vida, ele faz a limpeza necessária, e se esse lugar não virar uma habitação permanente do Senhor Jesus, o inimigo vai ter legalidade para poder entrar ali de novo. Então, por isso que a casa está vazia e adornada, vira habitação de mais demônios. Então, a vida cristã é uma vida de contínua manutenção da intimidade com o Senhor Jesus. Quando a gente perde essa intimidade, nós damos legalidade para o inimigo entrar na nossa vida. Então não é simplesmente levantar a mão, aceitei Jesus, acabou. Tá fácil, né? Não, aceitar Jesus, gente, fácil. É o início da conversa, não é o final de todas as coisas. Amém? Amém. E de um jeito prático, se eu sou uma pessoa que serve o diabo e eu estou me satisfazendo com todas as paixões do mundo, por que ele vai mexer comigo? Por que ele vai atrapalhar minha vida? Se eu estou exatamente onde ele quer. Sim. Deixa esse menino em paz. Você vive uma suposta paz.
que o final é morte. Só que a partir do momento em que você tem os seus olhos abertos, não, eu estou citando o Salmo 34 de novo hoje, ele fala assim, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não mais serão confundidos. Quando você passa a fazer parte desse reino de luz, né, Colossenses 1,13, tirado no reino das trevas, levado para o reino do Filho de seu amor e tal, você vira ameaça para o inferno. Aí Satanás fala, o quê? Vou para cima desse safadinho, para desanimar, para tombar. E a promessa de Deus é essa, se você permanecer no esconderijo do Altíssimo, vai cair 10 mil à tua direita, vai cair 1000 à tua esquerda, mas você não é tocado. Sabe qual a maior dádiva de um crente fiel? É o seu nome ser conhecido lá no inferno. Porque no céu a gente é reconhecido. O seu nome já está lá no livro da vida, amém. Mas a maior graça que a gente tem, ó, Dani, é o teu nome nosso escrito lá na tabuleta do diabo, lá falando, mais procurado, eu quero aquele. Porque quando você entrou para os 10 procurados do FBI do inferno, gente, da CIA do inferno, sabe, é sinal que você está incomodando o reino infernal. É isso aí. É sinal que você está fazendo barulho. Por quê? Porque quando você entra, como eu falei no começo, a partir do momento que nós estamos em Cristo, nós estamos na contramão do mundo. É como se você estivesse num rio onde a correnteza estivesse indo para baixo e você está nadando para cima, você está fazendo força. Mas Jesus está estendendo a mão, o Espírito Santo trabalha em você, falando, filho, vem mais. Por quê? Porque ele deposita força em você para que você possa vencer tudo aquilo. A tentação é que a gente pare de nadar. A tentação é para. Não tá... De que me vale ser crente? Não é isso que o salmista falou no Salmo 73? O Asaf faz a pergunta, né? De que me vale ser crente? Sim. Se eu sofro aqui e o rico não tem aflição nenhuma. Esse é o pensamento que o diabo quer ter, que você tenha. De que me vale servir a Deus? De que vale eu não comer mulherada na faculdade? De que vale eu não encher mais a cara? De que vale eu não ser mais a piriguete que sai com todo mundo? De que vale? Que vale, querido, você vai ter uma salvação eterna. Sim, e o ruim é quando a gente deixa esse tipo de pensamento permear o nosso coração, a gente tem que guardar o nosso coração. Provérbios 4:23 vai falar sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Esse pensamento de eu estou vendo meu vizinho prosperar, eu estou vendo fulano prosperar e eu estou nessa vida aqui, toma cuidado, gente, porque quando o salmista começou a pensar assim, o Salmo de Asaf, Salmo 73, vai falar que quase os pés dele se desviaram da casa do Senhor. Que ele se tornou bruto como animal. É muito perigoso esse tipo de pensamento, a gente deixar com que isso venha dominar, porque a gente começa a ver só pelas coisas externas. Você está vendo o vizinho seu ali, todo bonitão andando de carro novo, mas você não sabe o que acontece, as neuras que ele passa, os momentos de dificuldade, de brigaiada dentro da casa dele. Mas a partir do momento que você centra na pessoa, você fixa em Jesus, você fala, ele é a minha segurança, Deus ele começa a trabalhar em você e lá na frente, vamos ver, como diz ali em Malaquias, vai ver a diferença entre o justo e o ímpio, daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Que maravilha. Alisson, eu tenho uma história para contar, cara. Eu acho que essa você não sabe. Eu estava com meus 17 aninhos e eu estava lá em Porto Seguro, Bahia. E ninguém vai para Porto Seguro com 17 anos para fazer turismo. Vai pra encher a cara, né? Era para encher a cara e passar a mão onde não devia. Era tudo que eu queria. De acordo com... Igual um amigo meu falou. Você chega em Porto Seguro procurando a mulherada, igual a alma procura por reza. Tem o tal de passarela do álcool lá, não é? Tem, a passarela do álcool. E o engraçado é que lá, cara, é tão tentação que nem se você não tiver dinheiro, você não sai sem tomar. Porque você toma uma amostra grátis em cada lugar, você já sai travado. E aí eu fui, cara, e curtindo lá na última balada. Ouçam essa, jovens que estão nos assistindo. Gente, quem tá assistindo pode curtir, tá? É bonitinho ver as carinhas rodando aqui embaixo. Compartilha, porque tem gente que precisa ouvir essa palavra. Seja um evangelista. Não, o cara ouve e guarda pra ele, ele já tá ouvindo, manda pros outros. E aí, Alisson, estava eu lá em Porto Seguro, cara, e um amigo meu teve meio que como alcoólico, capotou lá, teve que ser levado pra enfermagem, né? E eu me perdi dos meus outros amigos, porque começou a travar. Isso que é ruim, ó. Voltou. E aí meu amigo foi lá pra enfermagem e eu fiquei sozinho na festa e eu não achei os outros amigos, eu fiquei meio que sozinho. Aí eu fui pegar a carteira, tinham roubado minha carteira. Nossa. Aí eu falei, não, vou telefonar então pro guia do negócio do meu celular sem bateria. Eu falei, meu Deus, estou sem amigos, estou sem dinheiro, estou sem comunicação. Não dá pra piorar. Começou a chover, gente, de verdade.
na Ilha dos Aquários. Lá em Porto Seguro, a balada que é na ilha, que tem um aquário no meio lá. Comecei a chorar. Aí o que eu fiz? Na hora do aperto, você se apega em Deus, né? E eu comecei a lembrar de uma musiquinha que a minha mãe cantava, que falava assim, sobre o Salmo 91, exatamente. E aí eu comecei a cantar, ajoelhado, quietinho ali a música, assim, pra acalmar. E quando eu cantei, 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Na hora, Alisson, eu ouvi a voz de Deus, cara. Gostoso. Gostoso? Porque não foi pra você. Foi horrível. Eu ouvi falando assim, quem disse que você é a pessoa desse salmo? Ou você é os 10.000, ou você é o 1.000 de alguém. Mas você não é o cara que não será atingido. Alisson, eu quase que eu ajoelhei pra chorar, velho. De pôr a boca na areia, velho. De desespero. O que eu tô fazendo aqui? Porque eu entendi que eu estava, mesmo conhecendo a Deus, eu conhecia. O CD Não Temas, Tassiane. Muito bem, é esse mesmo. Meu amor, linda, maravilhosa. Nossa, as nossas mulheres resolveram aparecer, a minha aqui também. Olha, gente, eu e o Alisson, a gente nunca vai poder falar que Deus não existe. Porque olha a latinha ridícula nossa. E as loironas que a gente casou, hein, Alisson? Glória a Deus. Jesus é bom, gente. Mas orei, viu? Orei. Ela que não, eu acho que ela que não orou, mas eu orei. Fiquei 2 anos esperando a Elinéia sem dar nem um bitoco no bico de ninguém, velho. Até a Elinéia chegar. Foi forte. Mas enfim, eu sei que nesse dia eu creio que eu fui convertido, cara. Porque nesse dia eu entendi. Falei, Senhor, não existe viver no teu reino se eu não faço parte do teu reino. Amém. Olha a diferença. Tem gente idiota, e eu tô falando porque eu era assim, que acha que aceitar Jesus é pegar Jesus e trazer Jesus para o seu reino. Jesus agora faz parte do meu reino. Mas está errado. Não. É ele que me pega para fazer parte do dele. Ele, como diz o Colossenses 1:13 que ele disse, e transportou para o reino do Filho do seu amor. Não é ele veio para nós. Não, nos transportou para um lugar diferente. E agora, para que eu não ande mais segundo as minhas próprias vontades, sim, mas as dele. Sim. O que você vai experimentar de Deus está diretamente proporcional ao nível da sua renúncia. Se você renuncia pouco, você vive pouco de Deus. Se você renuncia muito, você vai viver as coisas mais maravilhosas que Deus tem para a tua vida. Você crê então que o conhecimento de Deus, a intimidade com Deus, é consequência de uma busca pessoal? De uma busca pessoal e de renúncia às suas paixões. Porque é engraçado, né? Se o meu conhecimento de Deus dependesse 100% de uma revelação dele, se ele se revela mais para você do que para mim, ele faz acepção de pessoas? Sim. Por isso que aquilo que a gente falou no começo, ele faz acepção de quê? De atitude. Então, se eu gasto mais tempo buscando a Deus, se eu gasto mais tempo buscando a palavra de Deus, se eu gasto mais tempo me dedicando ao Senhor, ele se revela mais a mim porque eu busquei mais, não porque eu sou mais bonito que você. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. Então, querido, esse ao vivo hoje para você é para te dizer o seguinte: você está, como diz aqui em Taubaté, com a faca e o queijo na mão. Você tem o favor de Deus, você tem o amor de Deus, você tem a revelação de Deus, você tem o perdão de Deus, você tem a intenção de te salvar de Deus, você tem a palavra revelada para você, você tem pregadores falando com você, você tem o novo e vivo caminho, como fala em Hebreus 10, aberto, que Jesus abriu, rasgou o véu segundo na própria carne dele, por isso tendo ousadia, né? Hebreus 10 a partir do 19. Você tem tudo na sua mão para que você viva uma vida plena com Deus. O problema é que você escolhe trocar. A gente escolhe trocar. Eu amo quando Jesus fala isso para Nicodemos em João 3. Ele fala o seguinte: a salvação, aliás, a condenação não sou eu que mando as pessoas para o inferno. As pessoas que vão quando elas não querem ir para a luz. Porque na luz elas têm que parar de fazer as coisas erradas. Salmo 19 vai dizer que o universo reflete a sua glória. E o firmamento, as obras das suas mãos. Então, cara, se olhar, abrir a janela da sua casa, olhar para a estrela agora, é Deus se revelando para você. É Deus fazendo uma estrelinha brilhar. A luz já brilhou há 4 anos atrás, está chegando agora para você. Você vai falar que não existe Deus? Você está muito poeta agora. Eu vou ser sincero, eu não consigo ter esse sentimento de pessoas que chegam na frente do mar e falam: olha a criação de Deus, você emociona. É o livro que Romanos fala, eu sou insensível, cara, confesso. O livro de Romanos fala que a criação
nós vamos ser indesculpáveis Inexcusáveis, né? em dizer que nós não conhecemos a Deus, porque a natureza expressa a glória de Deus, a natureza expressa que há um Criador mais poderoso que a gente, então que cuida das nossas vidas e que nos ama a tal ponto de se fazer homem e vir falar no nosso próprio nível. Eu lembro de um cara que ele era ateu, ele era meio cientista, e ele nunca entendeu esse fato de Jesus, de Deus ter vindo para a Terra em forma de Jesus. Isso na cabeça dele sempre foi meio desnecessário ou até fantasioso, sabe? Sim. E aí o interessante é que ele foi com o filho dele para uma fazenda. Essa história é real, esse cara se converteu. Ele foi com o filho dele numa fazenda e o filho dele amava insetos, amava. E o menininho estava passando assim com o pai, e o pai acidentalmente pisou no formigueiro. Quando o menino desceu e ficou desesperado, o menininho, ele começou a tentar ajudar as formigas a tirar a areia ali, né? E a formiga picou ele. Aí ele virou e falou assim: mas formiga idiota, eu tô tentando te ajudar, cara. Aí o menininho falou pro pai: ah, pai, mas é que pra você conseguir falar com elas, você tinha que ser igual elas, pra elas te entenderem. Sim. E na hora o cara virou e falou assim, e daí veio a frase na cabeça dele: e Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo, achado semelhante aos homens. Jesus fez homem para que Deus se revelasse para nós. É o que eu costumo falar para a nossa igreja lá. Eu falo, Deus, no Antigo Testamento, ele se revelava no monte através de trovão, através de fogo, através de fumaça, e o povo ficou com medo de Deus. E Deus, ele tem uma vontade imensa de se relacionar conosco. E o que ele fez? Ele desceu ao nosso nível para poder falar conosco. É como eu pego meu filho, o Enzo, ele tem 7 anos de idade, ele é menor que eu. E quando às vezes ele tem dificuldade para entender o que eu estou falando, eu abaixo no nível dele, olho nos olhos dele e falo: filho, é dessa forma que eu quero que faça. Você está entendendo? Aí ele começa a compreender aquilo que eu quero falar para ele. Por quê? Porque eu estou falando no mesmo nível dele. E foi isso que Jesus fez conosco. Ele desceu no nosso nível para falar a nossa língua e para falar que sentiu as mesmas dores e falando: cara, eu entendo o que você passou, eu entendo o que está acontecendo e eu vou te ajudar. Aí a gente vai para um texto de Hebreus 4,15 falando: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que não pecou. Passou por todas as Passou por todas as coisas, mas sem pecar. Isso é coisa maravilhosa. Você já parou para pensar isso? Que Deus, para conhecer o sentimento de pecado, Jesus, de pecado, de tentação, quando ele se fez homem, ele foi tentado nas mesmas coisas que você e eu, que a gente é. Aí ele sabe como sair, porque ele saiu disso, né? Sim. Quando você ora, é diferente de um cara que chega para mim e fala: ai, Dani, eu não consigo resistir o desejo de bebida. Eu não tenho o menor desejo de bebida. Então eu vou falar com ele de um jeito menos íntimo do que se eu tivesse vencido aquilo, sim. né? Agora Jesus não, cara. Jesus, ele passou por todas as tentações, justamente para que quando você ore, para ele seja claríssimo como que ele vai te dar a saída. Porque às vezes a gente tem um olhar romântico sobre Jesus. A gente não precisa ter um olhar romântico sobre Jesus. Jesus, ele foi tentado em mulher. Você acha que ele viu mulher e não ficou tentado por causa disso? Ficou. Jesus, ele corria jogando bola com os amigos dele lá, batia a tampa do dedão, arrancava a tampa do dedão e tinha vontade de dar aquele xingão. Jesus tinha CC, Alisson? Ah, com certeza. Se não lavasse direitinho lá, não tinha Axe. Axe mesmo. Axe gospel. Não tinha o... Bálsamo de Gileade no Não sovaco. tinha o pegador daquele desodorante vermelho lá, então... Ah, é o fartão lá? Confortão. Old Spice. Old Spice, É, Jabazinho grátis. Eita. Olha que maravilha. Caiu o Flash Player. Vai dar certo. Maravilha. Tava travando um pouco. Tá travando. Não adianta. Gente, não liga não, que faz parte. É de Deus, tá bom. Pra terminar, eu queria conversar com você, Alisson, para a gente falasse o último ponto que eu entendo desse texto, do 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, que é no sentido, a doença moderna hoje, não é mais o câncer, né? A doença moderna hoje é a depressão, é a tristeza, é a angústia, é estar deprimido, é perder vontade de viver. E eu creio que quando Deus fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, não levando em conta a depressão química, que é só tomar remédio, né? Falta de serotonina, etc. Mas aquela existencial,
eu creio que em Jesus você nunca vai passar por isso. Não, nunca. Porque quando você sente o amor de Deus pela sua vida e você cumpre os mandamentos, você vai. O Espírito Santo ele te ajuda nas suas fraquezas, vai dizer lá em Romanos, você tem um ajudador. E esse é uma palavra grega que fala de ajudador, Paráclitos. Sunanti Lambanomai. Meu Deus, fala não, é línguas Sunanti estranhas. Lambanomai. É como se você tivesse que carregar alguma coisa pesada e tivesse duas alças, e você pegasse naquilo sozinho e não conseguisse carregar. O Espírito Santo ele tem essa ação na nossa vida. Ele pega numa alça, você pega na outra e fala, nós vamos caminhar junto. É isso que Jesus ele quer fazer com a gente. O Espírito Santo ele faz na nossa vida. E quando a gente recebe esse cuidado, quando a gente dá abertura no nosso coração para que esse cuidado ele venha fluir em nós, o que acontece? A gente se sente amado. E quando a gente se sente amado, você não tem a carência existencial, você não tem depressão. Eu vejo que muita depressão são carências espirituais, são experiências frustradas de não aceitação, e isso traz depressão para a vida da pessoa. Mas quando você tem Deus como seu pai amado, como seu Abba quer dizer papaizinho, quando você tem essa proximidade com Jesus, você não tem depressão. Eu creio assim também. Por isso que eu tô falando, tirando os casos químicos. Aí é igual. Sim. Porque eu vejo gente, Alisson, e aqui vale falar, porque tomar remédio da área mais psiquiátrica é falta de fé. Amado. Então o dia que você cair e quebrar o seu braço, não vai no ortopedista, tá? Fica orando então para Deus colocar o osso no lugar. Não, Jesus disse que os médicos são para quem? Para quem está doente. Jesus, ele... Ou você acha que quando você vai no médico, ele dá um diagnóstico e te cura, você acha que não foi Deus que te curou? Lógico que foi. Porque às vezes a gente vai em médico picareta e o cara te dá sempre virose, né? Virose. E não te cura. Então a gente vê que a gente tem que, até para ir no médico, primeiro você, que é a forma correta quando você está enfermo? Primeiro você ora, fala, Senhor, me cura, me dá graça. Se Deus não curou, ore uma segunda vez e fala, Senhor, então me encaminhe para um médico bom. Já que a sua vontade não é curar. Sim. Porque eu vejo vários médicos que são atingidos por Jesus através de cura de algum paciente, ou por testemunho, ou você vai ter testemunho para contar, ou você vai ser usado no hospital. Sim. Sabe o Paulinho que anda de moto com você? Sim. O pai dele foi para o hospital, o velho com câncer, morrendo, andava pelo corredor com a sonda, com os soro, pregando pra galera, converteu um monte, batizou um monte no hospital. A nossa vida é espetáculo. Porque nós somos servos de Deus. Essa palavra servo é uma palavra do grego chamado doulos, que é a mesma conotação para escravo. E a partir do momento que você é escravo de alguém, o serviço que ele manda você fazer, você não questiona. Então, se ele manda você ir para um hospital para que você seja testemunho vivo dele, você está sendo usado por ele. E pode ter certeza que ele vai te recompensar por isso. Gente, isso é incrível. Antes de falar, eu quero dizer, Nelma Santana, eu amo você, você é uma mulher de Deus e você abençoa muito a minha vida e da Eli. A gente vê a sua firmeza e isso anima a gente, viu? Só para dar honra para quem tem honra. Não é de Deus. Então, gente, não entrem nessa questão que a pessoa não pode ter depressão. E tem gente, meus amados, às vezes a gente vê pessoas se suicidando. E eu vejo uma grande parcela de pessoas evangélicas falando, esse aí se suicidou, foi para o inferno. A gente não sabe, às vezes, o motivo pelo que a pessoa se suicidou. Às vezes a pessoa estava com uma depressão química que a levou ao suicídio. E depressão não é um desejo de morte, é um anseio pela vida que a pessoa não consegue viver. Então a gente tem que tomar cuidado. Tá? Deixa o julgamento para quem é juiz. Você pode achar o que você quiser, mas no final a palavra final é de Jesus mesmo, Então, querido, agora você que está triste, você que está com essa ausência de vontade de viver, infelizmente, eu e o Alisson, a gente não pode fazer nada para você. Se você quiser viver à base de remédio, você é livre para isso, mas você vai ser escravo daquilo. Só que se você for para o seu quarto e ajoelhar e clamar, eu tenho certeza absoluta que existe um Senhor que está totalmente... eu ia falar sujeito, mas Deus não é sujeito. Está totalmente disposto
a fazer habitação na sua vida e te tirar desse poço. Eu não estou falando palavrinha de autoajuda, não. Isso não é autoajuda. Você quer ler autoajuda, você vai ler Paulo Coelho, você vai ler... Fala outro de autoajuda aí. Augusto Cury. Ah, mas é que o Augusto Cury é crente, né? Mas vai ler, se você quiser. Eu estou falando para você de conhecer o Criador. Dele fazer habitação dentro do seu coração e ele transformar o seu coração de pedra num coração de carne. A sua vida de velha criatura em vida de filho. É isso que eu estou querendo dizer. Sim, e isso nos traz uma segurança. Porque Deus, às vezes você pode estar num período da sua vida tomando remédio. E isso, amém. O problema é se você viver a vida inteira tomando remédio. Porque Deus, clame a Deus. Deus tem cura para a tua vida. Isso é bíblico. Deus, ele permite algum período de aflição nas nossas vidas, mas quando esse período é prolongado, reveja o seu modo de vida, reveja o seu relacionamento com Deus, reveja aquilo que você está vivendo com o Senhor, porque há uma promessa de prosperidade para aqueles que seguem ao Senhor em fidelidade. Então, e quando eu digo prosperidade, gente, não fica pensando que é só dinheiro, não. Pode passar pelo dinheiro, mas uma vida próspera é uma vida no centro da vontade de Deus para a tua vida. E aquilo que Deus tem de centro da vontade para você, não tem sofrimento para o resto da vida. É isso aqui, ó. Isso aqui que a Luciana Menezes recebi o diagnóstico, mas eu não aceito o diagnóstico. Eu creio igualzinho. Amém. Quando vem uma coisa ruim, uma notícia, eu falo, Senhor, eu não aceito que fique assim. Eu não aceito porque você me chamou para vencer. Então eu quero aprender logo o que o Senhor quer me ensinar. Eu quero... toda situação ruim... Ela tem dois ramos, né, Alisson? Ou eu estou colhendo o que eu plantei, sim, que aí você tem que colher quietinho. Isso são duas áreas, tanto na física como espiritual. Fez besteira, Gálatas 6,7. Vai colher, não adianta. Mas eu estou falando daquelas que você andando em santidade, as coisas saem do controle. Se saiu do controle, mesmo você andando em santidade, é porque eu tenho... Mas é 100% certeza. Deus tem um propósito com isso aí. Sim, sim, com certeza. Então, e às vezes você está... por longos períodos sofrendo por algo, às vezes é algum mandamento que você está quebrando. Porque há uma promessa em Deuteronômio 28 que vai falar que se ouvir minha voz e guardares os mandamentos, que todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Vai falar que você vai ser bendito no campo, bendito na cidade, bendito na sua plantação, tua família vai ser abençoada. Ou seja, a palavra shalom do Antigo Testamento, que quer dizer paz, tem várias coisas, ela né? tem várias coisas. Ele vai falar de saúde, vai falar de prosperidade e vai falar de vida abundante. Então não é simplesmente uma paz, somente a palavrinha PAZ, não. Tem muito mais coisas envolvidas dentro dessa palavra. Amém. Débora, glória a Deus que você está livre do antidepressivo, viu? Ah, Débora Fernandes, a mãe da Rafa, gosto muito. Deus abençoe, viu? Débora, a sua filha sumiu, ela tá bem? Ela sempre falava comigo, ela sumiu. Bando de notícias. Tio Tadeu, que o Senhor Jesus continue agindo na sua vida todos os dias. Abençoe, grande Tadeu. Rodrigão Salles, sempre tá junto. Sempre tá, irmãozão fiel. Que o Senhor Jesus tenha falado com vocês, que vocês saiam desse poço que vocês provavelmente entraram, creio que não, mas vai que algum entrou. E não se esquece, a promessa de Deus é 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, em Cristo Jesus, guardado por Ele, você não será atingido. Há uma promessa de sempre quando você acha que você chegou no fundo do poço, saiba que Deus pode levantar as pessoas mais improváveis para poder te tirar dali. A gente viu um Jeremias que foi lançado num poço, e um homem chamado Ebed-Meleque, um eunuco do rei. Era uma meleca. Ele foi lá, enfrentou o rei e falou: rei, você está fazendo errado, você está colocando Jeremias no calabouço. O rei olhou para ele e falou: então vai lá, tira ele de lá. Ebed-Meleque foi lá, tirou Jeremias do poço, colocou ele de volta para fazer o chamado dele. E no final do livro de Jeremias, a gente vai ver Jeremias encontrando com aquele homem, falando: ó, Deus vai abençoar a sua vida para onde quer que você for. Porque aquele homem fez um ato de justiça e livrou um justo da cova. Então, saiba que ainda que alguma pessoa física possa não te ajudar, você tem um Espírito Santo, que um dos nomes dele é ajudador, é o Paracleto, é o teu advogado, que ele está aqui para poder te ajudar em todas as coisas. Jesus fala assim: ó, eu vou para o meu Pai, mas eu vos deixei um ajudador. Leia João 14, vai ver a promessa de Jesus deixando o Espírito Santo. E o Espírito Santo, gente, não é uma força ativa, não é um poder, não é uma fumacinha, gente. É uma pessoa que quer ter relacionamento com você e veio para te ajudar. Amém.
Amém. Quero terminar deixando uma frase muito sábia. Porque eu senti pessoas tristes, Alisson. Senti pessoas tristes. A palavra foi pregada e eu gosto de curar a tristeza com dois jeitos. Primeiro, palavra de Deus e segundo, com alegria. Amém. Então você que está se sentindo um merda, você que está se sentindo um merdão, uma merdona, Deus vai te usar de adubo. Aleluia. Porcaria. Tchau. Amém. Deus abençoe. A internet não ajuda.